Bom dia, querido. Bom dia, querida. Nós estamos no Tratando a Alma em tempos de confinamento, de isolamento, de distanciamento social. E nós estamos lendo a oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso. A partir do versículo 9, Jesus diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, Pai nosso que estás nos céus. Pai, e nós temos dito que Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai, mais ainda de Abba, de Papá, de Pai querido. O balbuciar de uma criança que diz papá ou pá, ainda aprendendo a pronunciar pai, e se joga nos braços dele. É assim que Jesus nos ensina a orar ao Senhor, chamando-o de Pai, meu Pai. Você sabe que é muito interessante isso, né? Uma família que tenha muitos filhos, e de um mesmo pai, de uma mesma mãe. Aí você tem aqueles almoços de Natal, de aniversário, né? Mas existe uma coisa que, se acontecer, vai transtornar o ambiente. Quando uma peça preciosa levanta a ideia de que cada um fale aquilo que o seu pai é. Então cada filho vai dizer com poucas palavras quem é o seu pai. E aí começa a confusão. Porque o pai é algo para um e é diferente para outro, e um vai elogiar uma coisa que é exatamente aquilo que é fonte de mágoa do outro, e olha, vai ser uma confusão tremenda. É o mesmo pai, cuidou dos mesmos filhos, cuidou do mesmo jeito, amou do mesmo jeito, mas cada filho vai ter uma compreensão diferente de quem é esse pai. Assim é com o nosso Deus. Você vai conhecer um pouco de Deus através da sua palavra, através daquilo que a Bíblia nos diz, como era o caráter de Deus, quais são as vontades de Deus, quais são os propósitos de Deus, a natureza de Deus, a palavra de Deus. Mas há uma dimensão desse conhecimento que tem que vir de uma relação direta com Ele. Então não é conhecer como quem lê, mas é conhecer da experiência, conhecer da vivência. E aí, nesse sentido, embora a Bíblia nos coloque claramente como é esse Pai celestial, esse Pai que nos abençoa, esse Pai que nos ama, cada um, de acordo com a sua experiência, com a sua vivência, vai ter um olhar, vai ter um entendimento de quem é esse Pai. Algo dinâmico. Esse Pai nosso que estás nos céus, esse Pai que Jesus nos diz para chamar de papá, de pá, esse Pai querido, ele não é um Pai indulgente. Não é aquele pai permissivo, aquele pai completamente omisso, descomprometido. Muito pelo contrário. Esse pai é um pai atento aos seus filhos. Esse pai sabe quantos cabelos há na cabeça dos seus filhos. Esse pai conhece o coração dos seus filhos. Esse pai conhece os caminhos desses filhos. Esse pai se preocupa, esse pai se compromete com a vida desses filhos. Então não é um pai indulgente, não é um pai que abre mão de tudo, que dá tudo, ou um pai omisso, ou um pai inseguro, um pai descomprometido, um pai permissivo. Não. É um pai que se revela também quando ele corrige, quando ele disciplina. Essa palavra disciplina, ela é tão doída hoje, nesse tempo nosso. As pessoas interpretam ela de uma forma tão negativa. Deixa eu te falar uma coisa, disciplina é fundamental. Disciplina nos faz humanos.
se existe alguma coisa que só a disciplina vai nos ensinar, desde a mais tenra idade, desde a primeira infância, é a termos limites. Justamente aquilo que é a marca da nossa sociedade atual e de muita gente nova que não consegue compreender que tem limites. Então imagino que é alguém que quer sempre tudo, que quer saber tudo, que quer controlar tudo, que acha que pode tudo, que é o centro do universo, que é a coisa mais fofa e importante da face da Terra. É alguém que vai sofrer muito nessa vida. E na relação com o Pai, com Deus, o nosso Pai querido, ele se compromete e ele nos disciplina. E diz a Bíblia lá em Provérbios, capítulo 3, versículos 12 e 13, 11 e 12, Provérbios 3, 11 e 12, diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. É incrível como o não tem esse poder de cura, como o não colocado de uma forma segura, amorosa, consoladora, mas clara, como esse não nos salva de uma vida psicótica, egoísta, vazia de limites, perdida. E assim é Deus conosco. E a palavra diz: não se magoe, esse Pai que é comprometido, esse Pai que olha, que ama e que disciplina, Ele quer o melhor para você. Ele não é indulgente, Ele não é permissivo, Ele não é inseguro, Ele não é omisso. E para disciplinar tem que ter esse olhar, tem que parar e prestar atenção, porque disciplinar, se não for um ato de amor, só destrói e só afasta. Porque uma verdade sem amor não constrói nada. Uma verdade sem amor, ela despedaça a gente. Uma verdade sem amor aniquila a nossa autoestima. Uma verdade sem amor deixa a gente se sentindo com uma menos-valia, como se nós não soubéssemos nada, não pudéssemos nada, não fôssemos nada. E não é isso. A disciplina não quer te solapar, a disciplina quer te trazer um limite que vai te dar segurança, como nós, pais humanos, mães humanas, disciplinamos os nossos filhos para que eles se sintam seguros, sintam ali a nossa mão, mas uma mão carinhosa. E assim é Deus conosco. Ele tem um olhar atento, Ele nos corrige, porque Ele nos ama e se importa conosco. Esse Pai também não é um Pai negligente, não é um Pai desleixado, não é um Pai que você tem que ficar preocupado se Ele vai se lembrar de te trazer o básico, né? Como, imagina se, por exemplo, seu filho de 5, 6 anos de idade, 7 anos de idade, acordasse no meio da madrugada, fosse até você e balançasse você assim e dissesse: pai, mãe, acorda. Aí você: o que houve, filho? Pai, não esquece de comprar o feijão e o arroz, não. E olha, pai, cuidado com a conta de luz, para a gente não ficar sem luz, tá? Então, pai, não esquece isso não, tá? Eu posso voltar a dormir em paz? Às vezes a gente tem uma dificuldade de compreender. Sabe por quê? Porque a gente não sabe exatamente o que é necessidade e o que é vaidade, o que é necessário e o que é apenas engodo, o que é vital para que a nossa felicidade seja consistente e pontos de alegria. A gente tem muita dificuldade de compreender isso,
mas o Senhor sabe aquilo que nós precisamos. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele vai me suprir de tudo aquilo que eu preciso para, na força dele, atravessar toda e qualquer circunstância. Ele não é um pai negligente. O apóstolo Paulo, em Romanos 8:32, fala isso. Se Deus nos deu o seu Filho, como não nos dará com ele todas as coisas? Nós abrimos esse Tratando a Alma com essa música linda dos Querubins. Confiar. Confiar é descansar. Confiar é saber, não que todas as coisas vão ser resolvidas, não que a gente vai ter um caminho para o alto e avante, sem problemas, sem tensões. Não, confiar é saber que não vai nos faltar a força de Deus para a gente enfrentar toda e qualquer situação. Então, esse pai não é um pai negligente. Esse pai também não é um bicho-papão. Não é um pai que é cruel, não é um pai violento, não é um pai que está pronto e intransigente em relação às nossas falhas. Deus não tem nojo da gente. Deus não tem nojo do nosso corpo. Deus não tem nojo da nossa alma. Sabe a sua alma, sabe a minha alma, que é toda machucada, toda ferida, toda vazada de pecado. Sabe a nossa alma que é marcada por inconsistências, incoerências, que machucam a gente, machucam o outro. Sabe a nossa alma que muitas vezes está ali completamente fatiada. Deus não tem nojo da nossa alma. Deus não nos olha com repulsa. Deus não nos repudia. Deus nos olha com amor e Ele nos olha pela lente da cruz. A gente olha para a gente, muitas vezes só vendo aquilo que está quebrado, aquilo que está destruído. Muitas vezes nós olhamos para o outro assim, cobrando dele coisas que ele jamais nos darão, mas o nosso Deus nos olha através da cruz. Ele nos vê no lar celestial, Ele nos vê como alguém que já tem um nome escrito no livro da vida, Ele nos vê como alguém que está escondido com Cristo nos céus, Ele nos vê pela cruz, Ele nos vê redimido, restaurado e salvo. Ele não tem nojo de nós. Olha só o que diz o Salmo 103, um salmo belíssimo, um versículo para você guardar no seu coração. Salmo 103, versículos 13 e 14. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Esse pai, ele não quer se resolver à custa de nós. Ele não tem conflitos e não os projeta sobre nós. Ele não nos bate como quem quer aliviar uma culpa. Não é assim que Deus funciona. Em Cristo Deus nos acolhe, Deus nos trata. Não é que Ele concorda com os nossos descaminhos. Ele é superior a isso. Ele nos vê com outros olhos. Ele nos traz para o caminho certo. Ele nos traz para junto do rebanho. Ele é aquele pai que, quando a gente está afastado, Ele deixa as 99 ovelhas no aprisco e vai até encontrar a ovelha perdida. Ele é aquele pai que nos abraça quando a gente volta arrependido. Não é porque Ele não tem o que dizer, é porque Ele já nos viu no quebrantamento, no arrependimento. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do nosso passo atrás e sabe do passo que daremos. Esse Deus é um Deus que nos acolhe na nossa dor. Não é um bicho-papão, não é um pai cruel e violento. Esse Deus é compassivo e gracioso. Não é o pai que tivemos. E a gente sempre vai se ver nesse dilema. Talvez você não compreenda isso de primeiro, mas essa criança
não que nós fomos, essa criança que nós somos nunca morre dentro da gente, e ela traz aquelas impressões iniciais. E isso vai ditar muitas vezes a nossa forma de amar e a nossa forma de ver Deus. Quantos de nós, quando lembra de um pai, chora? Quantos de nós, quando lembra de um pai, se angustia? Quantos de nós, quando lembra de um pai que de tão amoroso e gracioso, chega a doer o peito de saudade? O nosso Pai é o Pai Celestial. É incrível, Jesus fala assim: se nós, que somos pais humanos e falhos, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, se nós damos pão e não pedra quando ele pede alimento, se nós damos peixe e não uma serpente que o devore, quanto mais o Pai Celestial não nos dará tudo aquilo que necessitamos. Esse Pai não é o nosso Pai. Ele é um Pai tão superior em amor, em graça, e quando o amor dele nos invade, até essas coisas machucadas e mal resolvidas que a gente às vezes traz dentro do peito, até isso é inundado com o seu amor, é pacificado, e a graça de Deus nos cura para a vida, nos cura para amar e nos cura para olhar para Ele como esse Pai gracioso que se importa conosco. Esse Pai é o Pai de Isaías 64, versículo 8. Isaías 64, versículo 8, que diz assim: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Todos nós somos obras das Tuas mãos. Nós somos o barro. Tu és, Senhor, o oleiro. É aquele Deus que está num processo de transformação das nossas vidas. Como disse Jesus na oração do Pai Nosso, antes dele começar a dizer a oração, ele fala assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, te recompensará. O Pai que nos vê secretamente, o Pai que não só ouve a nossa oração, vê a nossa oração, um Pai que não nos olha no meio da multidão, é um Pai que nos vê no secreto do nosso quarto. E como disse Jesus em João capítulo 10, versículos 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Jesus falando: eu sou o bom pastor, eu dou a vida eterna às minhas ovelhas. Ninguém as poderá arrancar de minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Ninguém pode nos arrancar das mãos do nosso Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te guie nos caminhos da vida. Que o Senhor fortaleça os seus ossos. Que o Senhor alimente você nos desertos da vida e faça da sua vida um lindo jardim, onde as águas nunca hão de faltar. Que eu e você saibamos que pode nos faltar tudo, mas não nos faltará o amor e a graça do nosso Pai. Nós somos obra das suas mãos. Ele nos vê em secreto.
e ninguém nos arrebatará do seu colo. Ele não é negligente, Ele não é indulgente, Ele não é cruel. Ele é o Pai de todo amor, graça e misericórdia, um Pai que quer se relacionar conosco, um Pai que vem ao nosso encontro, que muitas vezes nos corrige, que nos diz um não, mas como expressão de amor e segurança. Que o Senhor dê a você um dia abençoado e abençoador, um dia de cultivar o relacionamento com o nosso Pai. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Um beijo no seu coração.